Olá, boa noite, são 20h30 e por isso, como prometido, voltamos a encontrar-nos aqui na Novo Tempo Portugal para mais um momento desta semana de reavivamento. Tem sido muito bom ouvir e aprender com o pastor e professor Eurico Correia, que veio da Faculdade Adventista de Teologia em Collonges, na França, para passar estes dias conosco. Hoje o pastor Eurico convida-nos a olhar para um dos temas mais profundos da experiência humana, a vida, a morte e a nossa finitude, e como podemos encontrar sentido e esperança mesmo nessas limitações. Antes da mensagem, volta o nosso quarteto de esperança com a direção musical do maestro André dos Santos e as vozes da Joana Teles, da Violeta Mendes, da Amália Santana e da Flávia Modesto, que hoje não cantam apenas, mas vão também orar, porque vamos escutar o tema Pai Nosso. Obrigado por estar connosco. Aproveite mais este momento tão especial de comunhão com Deus e com a sua palavra. No céu, santificado seja teu nome, teu reino venha, a tua vontade, na terra e céu, se faça. O nosso nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Mas livra-nos das tentações e dos males deste mundo. Tem sido um privilégio podermos estar juntos esta semana e agora eu peço que se junte a mim para iniciarmos este momento com uma breve oração. Nesta hora, Pai, que nos juntamos juntos contigo em oração, queremos fazê-lo com a tua presença. Tem sido uma bênção enorme esta semana. Tem sido um privilégio podermos noite após noite, sentir a presença do Espírito Santo. E agora queremos novamente pedir-te que uses este teu mensageiro, mas que, acima de tudo, Senhor, toques em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, para que nós possamos tomar decisões importantes para a nossa vida. Decisões que vão transformar o nosso futuro, também o nosso presente. E obrigado, Pai, porque nos dás a oportunidade de podermos viver momentos tão importantes e tão enriquecedores. Te suplicamos a tua presença, desde já sabendo que estarás connosco, no nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui convosco novamente para continuarmos este tema, Feliz aquele que espera. Nós já vimos vários assuntos e nós vimos ontem, precisamente,
como é que nós deveríamos esperar pela volta de Jesus, nomeadamente que tipo de atitude, que tipo de servo Deus espera para esse período em que nós aguardamos pela sua volta. Hoje nós vamos tratar de uma questão que talvez seja um pouquinho mais sensível, mas nós não podemos ignorar esse tipo de assunto. Isso se trata precisamente da esperança quando nós somos confrontados com a finitude da vida humana. Creio que ninguém fica indiferente a esta ideia da finitude da vida humana. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós somos confrontados com essa situação. Eu digo que nós teremos ou já tivemos que conviver com a partida de alguém. E a partida de alguém sempre nos faz colocar determinadas questões. Bom, não estou a contar aqueles que se revoltam contra Deus, mas existem algumas questões que nós nos colocamos quando nós vemos alguém partir-se e, sobretudo, de forma prematura. Esta questão do que acontece com as pessoas a partir da morte é uma questão que não é de hoje, é uma questão já antiga e a igreja de Tessalônica tinha colocado a mesma questão. Eu vou explicar porque nós vamos entrar precisamente no capítulo 1 de Tessalonicenses, no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos tentar ver aqui uma passagem reveladora do que acontecia com certas pessoas e com certas crenças dentro dessa comunidade. Vocês sabem que Paulo foi um dos apóstolos que pregou sobre a volta de Jesus com muito entusiasmo. E nessa igreja de Tessalônica, quando Paulo pregou pela primeira vez, da mesma forma que tinha acontecido com Jesus e que nós já vimos aqui numa outra noite, quando Jesus falou, algumas palavras de Jesus levaram as pessoas a acreditarem que Jesus não demoraria muitos anos a voltar, mas que era simplesmente uma questão de pouco tempo. Ou seja, não era algo que pudesse ultrapassar uma geração. Com Paulo acontece exatamente a mesma coisa. A igreja de Tessalônica, quando recebeu a primeira mensagem, ela acreditou que a volta de Jesus estaria para muito breve. Tanto que nós vamos perceber que algumas pessoas, à semelhança do evento que nós mencionamos aqui no século XIX, algumas pessoas deixaram de trabalhar porque não valia a pena trabalhar. Isto porque elas começaram a pensar: Jesus vai voltar num espaço de tempo muito curto. Então não vale a pena estar a investir tanto esforço, tanta energia em coisas que vão terminar daqui a pouco tempo. Um raciocínio que pode fazer muito sentido. A única questão é que o foco estava completamente noutro lugar. Estava completamente deslocado para aquilo que não era essencial. O que acontece é que todas aquelas pessoas fervorosas, todas aquelas pessoas bastante envolvidas na igreja, que pregavam com entusiasmo a volta de Jesus, depois de alguns anos, começaram a morrer. E a igreja, face a esta perda de pessoas, pilares da igreja, que começam a partir-se, a igreja começa a colocar a questão: será que existe esperança para essas pessoas que já partiram? Será que existe alguma esperança ainda? Será que esta questão da vinda de Jesus continua a ser algo de atualidade? E é aí que Paulo vai intervir com a sua carta para explicar o que acontece com as pessoas. Ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto:
nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vocês veem aqui que não só Paulo vai esclarecer que há uma esperança para aqueles que partem, como nós vemos aqui também que ele manifesta esse desejo de estar vivo nessa altura. Mais do que um desejo, é uma espécie de convicção. E eu digo, não há absolutamente nada de errado em pensar que Jesus vai voltar e que nós vamos ainda estar vivos. Eu digo, se tens essa convicção no teu coração, ainda bem, porque eu tenho a certeza absoluta que esta convicção íntima no seu coração vai ajudar a viver de uma forma completamente mais adequada à volta de Jesus do que um sentimento de Jesus vai demorar, ele está atrasado, eu posso ainda fazer várias coisas. Aqui nós vamos ver que a nossa situação hoje não é muito diferente da situação que os membros da igreja de Tessalônica estavam a viver naquela altura. Porque hoje, eu me lembro, já fazem várias décadas que eu estou na igreja, eu desde o início ouvi pessoas bastante fervorosas anunciarem com muita convicção: Jesus vai voltar e vai ser breve, não vai demorar muito tempo, não vai demorar muitos anos. E algumas dessas pessoas hoje não se encontram mais no nosso meio. Certas pessoas já estão bastante idosas, cansadas, e algumas delas hoje se questionam se Jesus vai realmente voltar brevemente. Eu creio que a história deste mundo tem feito repensar essa questão da urgência da volta de Jesus. E algumas pessoas um pouco constrangidas com essa aparente demora, começam a refletir e a justificar a volta de Jesus de outra forma. Certas pessoas caem na tentação de pensar que tudo se resume a esta vida, que não há mais nada. Espiritualizam essa questão da vinda de Jesus, dizendo isso pode ser simplesmente um encontro espiritual e não algo literal. E fazendo isso, tiram aquele peso todo e aquele compromisso de esperar uma vinda literal de Jesus. E isto tem afetado não somente igrejas, congregações, mas isso tem afetado inclusive o mundo da teologia, onde várias pessoas têm desenvolvido teologias que mostram mais esse lado espiritual da volta de Jesus como sendo o resultado de uma experiência, de um sentimento, de uma emoção vivida momentaneamente agora, do que propriamente aquela descrição bíblica de uma volta física, literal, gloriosa, como a Bíblia menciona. Se nós não conseguimos explicar este fenómeno de forma racional, então temos dificuldades em encaixar. E eu vou vos dizer que na Bíblia a promessa da volta de Jesus é descrita com tanta certeza e de uma forma tão literal que é difícil concebê-la de outra forma. Aliás, é assim que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais dignos de pena
nós somos mais miseráveis dentre os homens. Por quê? O que é esta vida? Não sei se vocês já pararam para pensar. Mas o que são 50, 60, 70, 80 ou mesmo 90 anos de existência? Já o salmista dizia, 70 anos é o prazo. A partir de 70 anos nós estamos já a viver na graça. E é preciso sabedoria para aproveitar cada ano de vida que nós temos. Porque o resto é canseira e enfado, como diz o salmista. A vida é tão passageira. A nossa vida é como um vapor. Nós existimos hoje e num segundo nós deixamos de existir. O que é a nossa existência? Humana, sem essa perspectiva da eternidade. Por que é que nós estamos aqui se não existe algo além do que está aqui? Tiago diz no capítulo 4, versículos 13 a 16, algumas pessoas fazem planos e dizem, hoje eu vou para esta cidade ou para aquela cidade. Eu vou passar ali um ano. Eu vou negociar, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou ter ganhos. E são projetos, são planos humanos. E nós podemos estar todos nessa dimensão. E por que eu vos falo deste assunto? Porque eu pessoalmente já encontrei várias pessoas que, dependendo da fase da vida que estão a viver, não têm nenhuma vontade que Cristo venha. São tantos projetos, são tantos planos. Eu preciso ainda concluir a universidade. Eu preciso ainda ter filhos. Eu preciso ainda me casar. Eu preciso ainda... E podemos enumerar aqui várias listas e cada um pode fazer uma lista personalizada. E estas coisas podem te tirar o desejo de ver Cristo voltar. Mas a pergunta que eu faço é o que é esta vida? E Tiago completa dizendo que, na verdade, nós somos como um vapor que aparece e depois de pouco tempo desaparece. Então, o que nós devemos dizer quando nós fazemos os nossos planos é: se o Senhor quiser, eu faço isto, eu faço aquilo. Sabem, esta ideia de saber que a vida é limitada. Pouco importa a duração do tempo que eu passar aqui nesta vida. Eu estarei sempre inscrito numa cronologia. Essa consciência devia ajudar-me a funcionar de uma outra forma. Devia ajudar-me a aproveitar a vida de uma outra forma. E nós podemos enumerar aqui 3 formas de abordar a vida. 3 atitudes que nós podemos ter face a essa consciência da realidade. A primeira atitude que nós podemos ter é pensar: eu tenho 70 anos de vida aqui nesta terra. Então, durante esses 70 anos, eu vou viver, mas com foco no material. Eu vou trabalhar, vou tentar ter o melhor trabalho possível, um bom status social, uma boa casa, um bom carro, e eu vou ter a sensação de ter êxito, porque eu consegui conquistar isto e aquilo. E no final dos meus 70 anos, eu olho para trás e digo: valeu a pena. Mas no final desse período, o que acontece comigo? Será que vale a pena viver 70 anos e conquistar todo mundo e a vida terminar sem uma perspectiva de uma continuidade? Essa é uma perspectiva materialista, é uma perspectiva possível e eu acredito que certas pessoas vivem dessa forma. E é uma posição, é uma escolha que certas pessoas fazem. Uma segunda perspectiva é a pessoa dizer: o meu mundo não é aqui. Então eu coloco o foco não no hoje, no presente, nos meus 70 anos de vida, mas eu coloco o foco na eternidade. E há muitas pessoas que vivem assim também.
Mas o problema com este foco na eternidade é que eu posso estar tão focado com a eternidade que eu me esqueça que eu faço parte desta existência, que eu tenho 70 anos para viver e que durante estes 70 anos eu estou a viver algo que tem uma vocação para continuar depois. A vida eterna não começa a partir da minha não existência material nesta terra. A vida eterna começa precisamente com a minha existência material. E é isso que me leva a uma terceira perspectiva, uma terceira forma de viver aqui nesta terra, sabendo da finitude da minha vida, que é viver nesta tensão entre o já e o ainda não. O que é que eu quero dizer com esse já e ainda não? Viver a esperança da volta de Jesus é ter consciência que eu tenho um privilégio de existir, que eu vim desse Criador que deseja restaurar em mim essa imagem de Cristo perdida com a entrada do pecado. E que Ele quer fazer um trabalho em mim que é um trabalho constante, um trabalho que cresce diariamente. E esse trabalho é feito através dessa relação de intimidade que eu vou cultivando, que eu vou desenvolvendo com Ele cada dia. Então, eu vivo nessa existência. Eu vivo, mas eu não sobrevivo aqui, mas eu vivo intensamente. Eu vivo as minhas relações de forma profunda. Eu vivo uma vida de serviço autêntico. Precisamente porque eu vivo com uma paixão muito grande pelo meu Criador. A minha existência passa a ter sentido, porque ela tem uma utilidade. Eu existo não só para ser abençoado pelo Criador, mas eu existo para me transformar ou me deixar ser transformado numa bênção para outras pessoas. Só que enquanto eu vivo aqui, ainda que eu tenha bens materiais, ainda que eu tenha necessidade de construir, como todas as pessoas, de me projetar na vida, de procurar ter êxito aqui, o meu êxito não se resumirá à conquista de coisas materiais. O foco não será no materialismo. Mas eu vou olhar também para a eternidade. Eu vou me manter com o pé na terra, mas os olhos fixos no céu, porque eu caminho nessa direção. Ao mesmo tempo que eu vivo aqui, eu cultivo valores espirituais. Eu cultivo esses princípios, essa atitude de pessoas que vão viver na eternidade, que vão viver esse encontro com Jesus. E é isso que eu quero dizer o já e o ainda não. Quer dizer que eu não vivo completamente no mundo irrealista, onde eu não tenho qualquer tipo de responsabilidade, porque eu posso simplesmente optar por espiritualizar tudo. E eu vivo numa dimensão espiritual, mas completamente oca. Não é isso que Deus espera. Deus espera que eu viva intensamente a minha vida e que essa vida esteja impregnada de uma espiritualidade autêntica que resulta em responsabilidades. Meus queridos, a vida aqui nesta terra é limitada. E é por isso que a Bíblia vai utilizar a palavra ou a expressão que representa a morte como sendo um sono, um lugar de repouso. Nós temos vários textos bíblicos, isso já é uma tradição bíblica de falar da morte e comparar com o sono. Alguns exemplos, Jacó adormeceu com os pais, em Gênesis capítulo 47, versículo 30. Em Salmos, nós temos aqui Davi que disse: dá-me ouvidos, Senhor meu Deus, e escuta-me. Ilumina os meus olhos para que eu não entre no sono da morte.
essa metáfora, essa imagem é utilizada precisamente para mostrar que, na realidade, nós não devemos estar bloqueados, paralisados por esta noção da finitude da vida humana. Porque a morte, do ponto de vista de Deus, é apenas uma passagem para o dormitório. Aliás, literalmente, o cemitério vem desse termo que dá origem ao dormitório. É um lugar de passagem apenas. Deus não nos criou para vivermos pouco tempo. Deus nos criou para vivermos eternamente. E nós vamos ter a oportunidade de voltar a esta noção da eternidade na próxima mensagem. Mas Deus nos criou para nós vivermos eternamente. Então, o convite que Deus tem para nós esta noite, ao dizer que a vida é limitada, é mostrarmos que nós não devemos limitar a nossa esperança apenas a esta vida, mas que nós devemos pensar além desta vida e cultivar uma vida ativa, preparando-se para o dia em que Ele vai voltar. A esperança cristã era bom se assim fosse, mas a esperança cristã não elimina o sofrimento. Nós, provavelmente, teremos ainda que ser confrontados com pessoas que foram fiéis, que foram sinceras, que proclamaram essa vinda de Jesus e que de repente partiram. Mas a esperança cristã dá sentido a esses sofrimentos, dá sentido a essas ausências e, ao mesmo tempo, cultiva esse desejo da eternidade e ajuda-nos a viver em função dessa eternidade. Eu queria terminar lhe convidando a escolher viver nessa perspectiva, nessa tensão entre o já e o ainda não. O já porque os princípios do reino já estão aqui e o ainda não porque Jesus virá ainda para nos buscar a todos para estarmos com Ele. E eu gostaria que você não ficasse de fora desse convite. E por isso eu gostaria de orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esta promessa. Esta promessa que aquece o nosso coração. Essa promessa que nos mostra que nós não estamos limitados apenas a esta vida, mas que Tu nos criastes para vivermos mais do que isso. Ajuda-nos nas nossas escolhas, para que demonstremos que nós nos posicionamos diariamente do Teu lado e nessa perspectiva de eternidade. Peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter escutado esta mensagem. Desejo que tenha sido uma bênção para si também e que a esperança cristã continue a trazer paz, consolo e sentido à sua caminhada diária. Fechamos aqui este que foi já o nosso 5º encontro nesta semana de reavivamento. Já nos aproximamos do fim, mas amanhã ainda voltamos às 20h30 da noite para mais uma mensagem do pastor Eurico Correia. Por isso, volte connosco. Por agora, convido-o a manter-se ligado à Novo Tempo Portugal, seja no canal 186 da MEL ou no YouTube, porque agora mesmo às 21h pode acompanhar o programa Médico de Família com muitos ensinos para o seu estilo de vida e logo a seguir às 21h30 temos a estreia de mais um episódio do programa A Mensagem, que não vai querer perder. Obrigado pela sua companhia, até amanhã, se Deus quiser.